No começo, ela sorria para cada mensagem, respondia rápido, perguntava como tinha sido o dia, dizia que sentia falta. Ele acreditou que aquilo era conexão, e por um tempo foi. As conversas viravam madrugada, os encontros tinham promessa, o toque parecia futuro. Até que, sem aviso, o ritmo mudou. As respostas começaram a demorar, os áudios ficaram mais curtos, o entusiasmo desapareceu. Ele sentiu o vazio antes de entender o motivo. E fez o que quase todo mundo faz. Mandou mais mensagens, tentou explicar sentimentos, buscou presença onde já existia distância. Cada palavra enviada era uma tentativa de segurar algo que já estava escorrendo pelos dedos. E quanto mais ele tentava, menos ela aparecia. Até que um dia ele parou. Não como estratégia, não como jogada. Parou porque percebeu algo mais profundo. Estava se abandonando para não ser abandonado. O silêncio que veio depois não foi ausência, foi reconstrução. Ele voltou para si, para o corpo, para a rotina, para o próprio eixo. Sem anúncios, sem indiretas, sem expectativas. E foi nesse espaço que algo curioso aconteceu. Ela voltou. Primeiro com curiosidade, depois com perguntas, depois com saudade. Mas não foi só ela. Outras presenças começaram a surgir. Outros olhares, outras possibilidades. Não porque ele se tornou alguém diferente, mas porque deixou de implorar para ser escolhido. Quem atrai sem tentar não desaparece para punir. Ele se recolhe para se reconstituir. E essa diferença muda tudo. Porque quando você para de perseguir validação, você se torna raro. E o que é raro desperta a atenção. Existe algo profundamente persuasivo em alguém que não entra em pânico diante da possibilidade de perder. Essa firmeza é sentida no tom de voz, na maneira de andar, no silêncio confortável de quem não precisa provar nada. E a aproximação, quando é escolha, não quando é pressão, gera desejo real. Não o desejo ansioso que se consome rápido, mas o desejo que cresce devagar e permanece. Quem atrai sem tentar, entende algo que poucos aceitam. O desapego não afasta. Ele filtra. Ele remove quem se alimenta da sua carência e atrai quem respeita a sua presença. E se essa ideia faz sentido para você, talvez não seja coincidência você ter chegado até aqui. Porque esse espaço não é para quem busca atenção, é para quem busca domínio. E quem entende isso, sabe exatamente onde permanecer. Por que alguns atraem sem tentar? Porque eles não pedem, eles não explicam, eles não correm atrás do efeito que causam. Enquanto a maioria tenta ser interessante, eles permanecem inteiros. Nos primeiros segundos você sente, algo ali não busca aprovação, algo ali não precisa provar nada. E é exatamente isso que prende. A atração não nasce do esforço, nasce da ausência dele. Quando alguém tenta demais, o corpo denuncia, a voz acelera, o olhar pede resposta, o gesto busca a validação. Mas quem atrai sem tentar não se move nesse ritmo. Ele ocupa o próprio espaço e deixa que o outro venha. Existe uma verdade desconfortável que poucos aceitam. O desejo responde ao que não implora. Quanto mais alguém tenta controlar a percepção que causará, menos controle realmente tem. Os que atraem naturalmente entenderam algo simples. Presença vale mais do que performance. Eles não se apressam para falar. Não preenchem silêncios por ansiedade. Não entregam tudo de uma vez. E isso cria tensão. A mente humana é atraída pelo que não se revela por completo. Pelo que permanece levemente fora de alcance. Pelo que não se explica. Quem se explica demais se torna previsível. Quem se oferece demais perde valor. Mas quem permanece calmo, inteiro e atento, cria espaço. E é nesse espaço que o interesse cresce. Observe com atenção. As pessoas mais magnéticas não tentam agradar. Elas não ajustam a própria essência para serem aceitas. Elas escolhem. Escolhem onde ficam. Escolhem quando falam. Escolhem quando se retiram. E essa escolha é sentida. Porque no fundo, a atração é a percepção de abundância interna. É a sensação de que aquela pessoa não depende do resultado. E nada é mais sedutor do que alguém que não precisa. Não precisa convencer, não precisa insistir, não precisa correr. Essa calma gera curiosidade. Essa frieza gera respeito. Esse silêncio gera projeção. O outro começa a imaginar, a preencher lacunas, a se mover. Enquanto isso, quem atrai sem tentar permanece. Não reage a tudo. Não se justifica. E é exatamente nesse ponto que tudo se decide. Porque quando você deixa de perseguir respostas externas, sua mente se estabiliza. E uma mente estável altera o ambiente. As pessoas percebem quando alguém não está disputando atenção, quando não precisa provar valor, quando não se apressa para ser notado. Isso cria contraste.
Em um mundo barulhento, quem não compete pelo foco se torna o foco. Não por carisma exagerado, mas por coerência interna. A coerência é silenciosa, e o silêncio obriga o outro a escutar. Quem atrai sem tentar não reage a cada estímulo emocional. Ele escolhe. Escolhe o que ignora, escolhe o que responde, escolhe quando se afasta. E cada escolha não verbal comunica autonomia. Autonomia é poder. Porque quem pode ir embora nunca está em posição inferior. A maioria entrega esse poder cedo demais, fala demais, explica demais, se expõe antes de ser observado. Mas quem sustenta a presença, permite que o outro invista primeiro. E investimento cria apego. Não porque foi manipulado, mas porque decidiu. O desejo é mais forte quando nasce da própria iniciativa. É por isso que insistência afasta e calma aproxima. Não é indiferença, é centramento. Não é frieza vazia, é domínio emocional. Quando você está inteiro, não negocia seu ritmo. E quem não negocia o próprio ritmo, dita o compasso da interação. Sem perceber, o outro começa a ajustar passos, tom, tempo. Isso não é jogo, é consequência. Consequência de não precisar ser validado para se sentir suficiente. A atração real não responde a esforço. Responde à estabilidade. Responde à sensação de que ali existe alguém que não se perde para ser aceito. E essa sensação é rara. Por isso chama atenção. Por isso cria memória. Por isso permanece. No fundo, os que atraem sem tentar entenderam algo que muda tudo. Ninguém deseja alguém que não se sustenta sozinho. Quando você se sustenta, o mundo testa. Quando você não cede, o mundo respeita. E quando há respeito, o desejo deixa de ser impulsivo e se torna profundo. Não imediato. Não desesperado, mas contínuo. Se você sente que precisa fazer demais, falar demais, mostrar demais, talvez não seja falta de técnica, talvez seja excesso de ruído interno. Reduza o ruído e a presença aparece. Reduza a necessidade e o interesse cresce. Reduza a pressa e o outro começa a sentir. Porque no fim, atrair sem tentar não é sobre conquistar alguém. É sobre não se abandonar para não perder ninguém. E quando você não se abandona, o mundo sente e responde. E é aí que a sedução começa de verdade. Não no gesto exagerado, não na tentativa visível, mas na sensação silenciosa de que você não está disponível demais. Quando alguém percebe que você não está buscando aprovação, algo muda no ar. O ritmo desacelera. O olhar permanece por mais tempo. O silêncio deixa de ser desconfortável e passa a ser carregado. Sedução nasce nesse espaço invisível, porque o desejo precisa de tempo para crescer. E quem corre demais não deixa o desejo respirar. Quem atrai sem tentar não invade. Ele convida sem palavras. A presença dele não pede resposta imediata. Ela permanece. Ela observa. Ela permite. E permitir é profundamente sedutor. Não há ansiedade escondida nos gestos. Não há cobrança no tom. Não há urgência por validação. Existe calma. E calma comunica confiança. A mente humana é atraída pelo que não tenta possuí-la, pelo que não pressiona, pelo que não implora por atenção. É por isso que a ausência controlada provoca mais interesse do que a presença constante. Quem está sempre disponível se torna previsível, mas quem sabe se retirar deixa rastro. O outro começa a sentir falta antes mesmo de entender por quê, e essa antecipação é desejo em formação. Sedução verdadeira não se impõe, ela se instala. Ela surge quando você não entrega tudo, quando não se explica por completo, quando não revela cada intenção. O mistério não é um jogo, é consequência de quem vive com conteúdo interno. Quem tem mundo próprio não precisa se exibir, e isso é sentido. O olhar se ajusta. O corpo se inclina, a atenção se volta, sem esforço, porque quem não tenta impressionar se torna naturalmente interessante. Existe algo profundamente sedutor em alguém que está confortável com a possibilidade de não ser escolhido. Essa tranquilidade cria tensão, uma tensão suave, curiosa, quase magnética. O outro sente liberdade e, ao mesmo tempo, vontade de se aproximar. Não para ser convencido, mas para sentir mais. No fundo, sedução é isso: fazer o outro querer permanecer, sem jamais pedir que fique. E quem atrai sem tentar já entendeu. O desejo não responde à insistência, responde à presença que sabe esperar. Quando você não se apressa, o momento se aprofunda. Quando você não força, a conexão se forma. Quando você não tenta seduzir,
algo muito mais poderoso acontece. Você se torna alguém que é sentido antes mesmo de ser compreendido. E isso é irresistível. E esperar nesse contexto não é passividade, é domínio. É saber que cada movimento feito por ansiedade enfraquece a própria presença. Quem atrai sem tentar entende o valor do tempo. Não acelera conexões, não força a intimidade, não confunde intensidade com profundidade. Ele permite que o interesse amadureça. Porque tudo que amadurece se sustenta por mais tempo. Existe algo profundamente persuasivo em alguém que não muda de postura diante da possibilidade de perder. Essa firmeza é sentida no tom de voz, na forma como ocupa o espaço, na tranquilidade de quem não precisa agradar. O outro percebe, ali não há dependência. E onde não há dependência, há liberdade. Liberdade gera curiosidade. Curiosidade gera aproximação. A aproximação, quando é escolhida, gera desejo real. Não aquele desejo imediato que se dissipa rápido, mas o desejo que cresce devagar e permanece. Quem atrai sem tentar não usa a sedução para preencher vazios. Ele não seduz para ser aceito, não seduz para ser validado. Ele seduz porque está inteiro. E inteireza é magnética. Quando você não busca ser completado, o outro sente que pode se aproximar sem carregar peso, sem obrigação, sem cobrança silenciosa, sem medo de decepcionar. Isso cria leveza. E leveza é rara. A maioria chega carregando pressa, expectativas ocultas e necessidades não resolvidas. Quem chega leve se destaca sem esforço. Porque presença leve não pressiona. Ela convida. E convites silenciosos são os mais difíceis de recusar. No fundo, a persuasão mais poderosa não é a que convence. É a que faz o outro sentir que a escolha foi inteiramente dele. Se esse tipo de compreensão faz sentido para você, então você já percebeu que este não é um conteúdo comum. E quem entende isso sabe exatamente onde permanecer. No fim, os que atraem sem tentar não empurram o mundo. Eles confiam tanto na própria presença que permitem que o mundo venha. Se você quer continuar desenvolvendo esse tipo de domínio interno, permaneça aqui. Inscrever-se não é um gesto automático, é uma decisão consciente.